Olá, bom dia, que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe o nosso dia, em o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui na leitura da Bíblia e vamos dar início aqui, continuidade ao livro de Mateus 19, 20 e 21, e eu creio que vai ser para o seu fortalecimento espiritual. Nós estamos numa expectativa muito grande para esse próximo domingo, dia 9, Natanael 3, e eu creio que não somente eu, mas todos nós vamos cumprir o nosso chamado. Vamos ser o sal da terra, a luz do mundo e vamos influenciar muitas pessoas afastadas, desagrejadas, pessoas que estão sofrendo, que precisam do nosso apoio e da nossa fé. Nós vamos convidar essas pessoas para estarem com a gente nesse próximo domingo às 9 horas da manhã, na Avenida Guapira, 815, na Enve, assistindo esse culto muito abençoado. E eu creio que você vai fazer a sua parte. Amém? Vamos então aqui o capítulo 19, que fala acerca do casamento, do divórcio, fala do jovem rico e das recompensas que nós vamos ter ao viver a nossa fé. Tá certo? Então Jesus aqui ensina sobre o divórcio, que nós temos vivido aqui hoje uma epidemia de divórcio, e nós temos que entender que a Bíblia, ela dá um caminho para o divórcio. Então quando você leu que há um caminho para o divórcio. Mas mesmo você estando neste caminho para o divórcio, nunca foi o propósito de Deus. O profeta Malaquias vai dizer que Deus, ele abomina o divórcio. Então a Bíblia fala que quando você deve divorciar, quando é que acontece o divórcio? Quando acontece a traição. É uma verdade, a pessoa ela tem todo o direito de ter o seu divórcio, mas o melhor caminho se chama perdão e restauração. Então, lute, batalhe pelo seu casamento. Eu quero ler aqui nas Escrituras Sagradas acerca disso, que fala assim: alguns fariseus aproximaram-se dele, no verso 3 até o verso 10, para pô-lo à prova. Você sabe que sempre as pessoas querem te pôr à prova, né? Te encurralar na parede, te jogar na parede, para ver qual vai ser a sua reação. Então, Jesus, ele uma sabedoria imensa, extraordinária. Então foram colocar Jesus à prova. E eles pensaram assim, ó, é agora que a gente vai deixar ele mudo, né, sem resposta. Então os fariseus aproximaram-se dele para pôr à prova e perguntaram-lhe: é permitido o homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Porquanto o que Deus uniu, ninguém separa. Então Jesus aqui já deu um norte, né? Ele diz assim: perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciarem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, lute, batalhe, faça a tua parte. Pastor, eu sei que o assunto é muito profundo, eu sei que a dor é muito grande, mas pode ter certeza, limpa o teu coração, se perdoa e busque esta restauração. Então aqui é bem claro, lute pelo seu casamento, busque a restauração, este é o melhor caminho. E do verso 10 até o verso 15, Jesus fala da importância das crianças. Ele fala, né? Deixa vir, vinde a mim os pequeninos, as crianças,
porque dele é o reino dos céus. E o nosso coração tem que ser puro como o coração de uma criança. Você tem que fazer essa autoanálise todos os dias, né? E aqui os discípulos falaram assim para aquela multidão, aquelas pessoas que estavam ali. Então é melhor nem casar, é ou não é verdade? É melhor nem casar. Mas Jesus falou assim: não, não é assim. Siga as orientações, obedeça. Então tem pessoas que é 880, tem pessoas que ela quer levar, os discípulos, quando ouviram aquela direção, falaram: então isso não é para mim não. Não é bom que o homem viva só. Então eu sou muito feliz casado, graças a Deus. E não me arrependo disso. Então o casamento é algo divino, é algo de Deus, tá certo? E aqui no verso 23 até o verso 30, e é muito forte, 16, né? Do 16 até o verso 30, fala acerca do jovem rico. Então Jesus fala aqui sobre a confiança no dinheiro. A sua confiança não pode estar no dinheiro, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Pastor, mas a dificuldade é muito grande, é os boletos, são as contas. Pastor, a luta, uma batalha muito grande. Confia em Deus. No final vai dar tudo certo. Jesus falou para aquele jovem: vai, vende tudo que você tem e me segue. E me segue. Jesus só estava pedindo para ele ser um novo discípulo. Queria que aquele jovem andasse do lado. Ele seguia as leis, ele obedecia. Aparentemente ele obedecia, mas ele confiava mais no dinheiro do que no Senhor Jesus, no poder do Senhor Jesus. Ele falou: é mais fácil passar um camelo do fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E aqui dá continuidade quando Pedro ele fala aqui acerca de algo muito glorioso. Pedro ele fala assim, ó: então Pedro respondeu: e nós que deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Você que largou tudo para seguir e servir o Senhor Jesus, grande vai ser a nossa recompensa. Continue carregando a sua cruz, continue vivendo a fé, porque Jesus ele disse assim, ó: digo a todos vocês, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também assentarão. Amém? Pode ter certeza que o teu galardão vai ser grande e Deus com certeza vai abençoar. E diz assim no verso 29, e todos os que estiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Pode ter certeza disso, que a recompensa, ela vai chegar. No capítulo 20, fala que a parábola dos trabalhadores na vinha, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outro que estava desocupado na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Então, para um ele fez um acordo, o outro fez um acordo. O que estava trabalhando de manhã até de tarde ia receber o mesmo daquele que entrou 3 horas da tarde e saiu às 5. E eles ficaram entre si reclamando. Poxa vida, eu entrei 9 da manhã, saí só, recebi o mesmo valor do que esse que entrou às 3, que entrou ao meio-dia. E ele falou assim, ó: eu
fiz um trato com você, você aceitou. Por que que eu não posso usar da misericórdia com outro que estava desempregado? Você não aceitou meu trato? Aceitou ou não aceitou? De trabalhar por esse valor de manhã até de tarde? E eu contratei uma outra pessoa e também trabalhou do meio-dia até 5 horas da tarde. E eu vou usar sim da minha misericórdia. Eu vou usar sim da minha benevolência com esses trabalhadores. E isso aqui é muito forte, né? Isso aqui é algo glorioso porque fala também essa parábola, ela fala aqui muito acerca até do Senhor Jesus, que primeiro veio os profetas e o Senhor Jesus e sempre ali ensinando e sempre usando da misericórdia. E aqui fala do terceiro anúncio da morte e da ressurreição de Jesus, que ele começa a falar mais vezes. Então, repetindo e preparando tanto o povo, os discípulos, para esse grande dia. Do verso 20 ao verso 18, fala do pedido da mãe de Tiago e de João. O pedido da mãe de Tiago e de João foi: Jesus, eu quero que um senta do lado direito e outro do lado esquerdo. Jesus falou assim: isso não compete a mim. Eles estão prontos para beber do meu cálice? Eita glória! Então, Jesus foi bem claro: isso não compete a mim. Então, a salvação individual, né? Nós temos que correr, nós temos que batalhar, nós temos que perseverar. E Jesus já falou que a nossa recompensa vai ser grande. Só que o pedido dessa senhora foi um pedido de fé, hein? Deixa um sentado do lado direito, outro do lado esquerdo. Jesus falou: isso não compete a mim. Mas eles estão prontos para beber do meu cálice? Porque tem muita gente que quer a salvação, mas não quer pagar o preço. No verso 29 até o verso 34, a cura do cego, né? Que também é algo glorioso aqui. Então, aquele cego que clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão tentou calar aquele cego, mas Jesus atende e os cura. Amém? Jesus curou aquele homem e diz assim: 2 cegos estavam assentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu fiz questão de ler aqui porque é a fé poderosa, é a fé que traz à existência aquilo que não existe. Respondeu ele: Senhor, queremos que abra os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos e imediatamente eles recuperaram a visão. E que o nosso Deus tenha compaixão e misericórdia de todos nós. E aqui o capítulo 21, que também é glorioso, o capítulo 21 que tem a entrada triunfal do Senhor Jesus. Nós temos aqui: Jesus purifica o templo, a figueira seca, a autoridade de Jesus questionada, a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores. E tem muita coisa boa aqui no capítulo 21. Nós começamos aqui na entrada triunfal do Senhor Jesus. Ele entra e foi uma entrada que já tinha sido profetizada, né? E ele entrou em cima daquele jumentinho. Então começa aqui a entrada triunfal de Jesus, os conflitos do templo, e Jesus já estava se aproximando à reta final do seu ministério, então aqui na terra, né? E por isso ele sempre vai repetir a sua morte e a sua ressurreição. Então ele entrou em cima de um jumentinho, lá a profecia de Zacarias capítulo 9, a profecia que Jesus ia entrar em cima do jumentinho e as pessoas iam dar glória: Hosana, Hosana nas alturas, bendito seja o teu santo nome. O verso 9 até o verso 15 diz assim, olha só que coisa gloriosa. Diz assim, ó: a multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Isso também está em Salmo 118.
Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntou: quem é este? A multidão respondeu: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Amém? Verso 15, que diz assim, ó: mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Ele perguntou: não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscita o louvor. Glória a Deus. E Jesus, ele chorou também ali, né? Porque muitos louvam com os lábios, mas o coração está longe dele. E aqui fala sobre a figueira seca. No ministério de Jesus, a única vez que ele amaldiçoou uma coisa, ele amaldiçoou a figueira. Porque você sabe, de uma fonte não pode jorrar água doce ou água salgada, ou jorra água doce, ou jorra água salgada. Jesus, ele veio para nos abençoar, não para nos amaldiçoar. É uma verdade. Mas a figueira, eu não sabia disso, a figueira, ela dá sinais. Quando a figueira está com as folhas verdes, é porque a pessoa ela pode se aproximar que ali vai ter frutos. E Jesus, de longe, viu aquela figueira, diga-se passagem, muito bonita e verde, com as folhas verdes. E Jesus foi lá pegar o fruto. E quando Jesus chegou lá, não tinha frutos. E ele amaldiçoou aquela figueira. Olha a importância de você não viver de aparência, de você não ser um hipócrita, mas a importância de você se entregar de corpo, alma e espírito. Porque hoje em dia, não são poucas as pessoas que vivem de aparência. Então ele amaldiçoou aquela figueira, porque ela só tinha aparência. Aparência, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E tem um ditado que fala, não é bíblico não, mas tem um ditado que fala: as aparências enganam. Amém? E aqui a autoridade do Senhor Jesus foi questionada. Eles queriam resposta. Jesus falou: vocês têm alguma resposta para me dar? Então, eu também não vou responder vocês. Então, é assim que nós temos que viver a nossa fé. Não discuta a religião, não bate boca, não. Nós temos mais coisa para fazer. Enquanto nós estamos aqui, tem pessoas que estão acordadas essa hora, nos xingando, falando: por que eu vou bater boca com essa pessoa? Então a autoridade de Jesus estava sendo questionada. Ele perguntou algo: vocês vão me responder? Também não vão. Eu também não vou responder absolutamente nada para vocês. E está escrito aqui, ó: Jesus entrou no templo, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade você está fazendo essas coisas? E quem deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também farei uma pergunta a vocês. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Então Jesus falou: não sabemos. E ele lhe disse: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então, vocês não querem me responder? Também eu não vou responder vocês, porque os fariseus, as pessoas hipócritas só gostam de tumultuar, só gostam de criticar e não chega a lugar nenhum. E nós temos que seguir a nossa fé. Verso 33, e é muito forte a parábola dos lavradores, que fala aqui, ó: ouçam esta parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e alguns lavradores foi fazer uma viagem. Aproximando-se
na época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, um espancaram e outros mataram, e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou um filho, dizendo: Ah, meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Esse é o herdeiro. Então veio o profeta, foi maltratado, veio os discípulos, veio Jesus, meu amigo, foram maltratados, pisoteados, mas está escrito que essa parábola aqui é muito forte, que os humilhados serão exaltados. Eles fizeram isso. Eles maltrataram os profetas, maltrataram o Filho, que é o Senhor Jesus, mas pode ter certeza que tudo que você tem plantado, Deus, Ele vai te abençoar. Pode ter certeza disso. E nós vamos ficando por aqui com a nossa participação. São mais 3 capítulos. Leia aí o 22, leia o 23 e o 24. E logo, logo vamos terminar o livro de Mateus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a todos e até mais.